Salmos, né? Salmos 46, versículo 1 em diante. Irmãos, antes de nós lermos, eu queria falar só um pouquinho do que nós vamos ler aqui, porque nós cantamos um louvor agora há pouco, e quando nós estávamos ensaiando ele, o Espírito Santo falou muito profundo ao meu coração, profundamente ao meu coração. Até compartilhei aqui com quem estava conosco aqui, com a Sidney, com o Edir aqui, onde o Senhor fala de nós como povo de Deus, como povo que Deus fez antes mesmo da consumação. Nós somos gerados nele, através dele, por ele. Nós somos tudo isso. Eu e você, nós somos isso. Então, quando nós olhamos, às vezes, quem nunca, né, sentiu uma invejazinha, não sei se existe inveja santa, né? Às vezes a gente fala isso, dos anjos, né? Dos serafins, dos querubins, dos anjos celestiais que já estão no céu, estão contemplando a glória de Deus. E aí, às vezes, nós nos lançamos, nós nos colocamos como distantes, nós nos colocamos como um povo que está separado no universo, em um ambiente onde nós estamos trabalhando para conquistar o reino dos céus. Não é verdade? Às vezes isso não passa pela cabeça, passa pelo sentimento, o nosso exterior, a nossa vida aqui na terra, o conhecimento que nós temos da palavra. Nós temos esse sentimento de que nós estamos separados, Deus nos colocou em um canto, e agora nós estamos trabalhando afinco para conquistar o reino dos céus. E quando a gente meditando e sabendo, né, compreendendo as Escrituras, nós sabemos que não é bem assim. Quando nós olhamos para a verdade que as Escrituras diz, o amor de Deus, o que Ele se entregou por nós, a entrega dele na cruz, ele nos mostra que nós já estamos nele, nós já fazemos parte. E quando nós olhamos para o céu, nós devemos olhar para o reino de Deus, entendendo que nós somos participantes do céu já. Nós somos participantes do reino dos céus ainda em vida. O que nós temos que compreender é que agora, quando nós conhecemos, quando nós já andamos e praticamos as verdades da Bíblia, as verdades que Deus deixou nesse manual para nós seguirmos, nós já somos participantes do reino. Aqueles que às vezes não praticam fielmente o que a Bíblia diz para praticar, simplesmente está precisando de um discernimento do reino de Deus. Mas isso é um dos projetos de Deus. E nós somos um projeto de Deus que ele prioriza a um ponto de se entregar daquela maneira que nós conhecemos na cruz. Então Deus, ele não desvaloriza cada um de nós, ele não desvaloriza o seu sentimento, ele não desvaloriza a sua caminhada, o seu entendimento, o seu discernimento. E é isso que nós vamos olhar e ver nesses Salmos de 46 aqui, algo maravilhoso para nós. Eu quero que meu desejo, na verdade, não é um querer, né? Quem pode fazer algo assim é só o Senhor, mas meu desejo é que o Espírito Santo venha falar literalmente ao seu coração o que Ele falou profundamente ao meu. Amém? Vamos ler os Salmos, eu quero meditar com você. Versículo 1 em diante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deixa eu só abrir aqui que eu quero ler um versículo aqui em uma outra tradução, amém? Vou voltar aqui para ler de novo com você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e nas fúrias dos montes se estremeçam.
Há um rio cujas torrentes se alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai a obra do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele põe términos às guerras, termo à guerra, até os confins dos mundos. Quebra o arco e despedaça as lanças. Esse versículo 9 que eu quero ler com você na tradução de NVI. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, e quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos. Aquietai-vos, versículo 10, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu queria ter lido com você na versão NVI, que ela tem uma leitura mais atual, mas eu peguei a tradução ARA, porque eu quero falar com você sobre o que ela fala, sobre uma tradução do que ela diz, do refúgio de Deus. Refúgio é um lugar onde nós nos escondemos e nós temos pelaquele lugar um lugar seguro, um lugar onde nós temos como um lugar onde que vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos livrar. Então, e nós vivemos dias de grandes agitações e inquietudes ao decorrer do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Nós vivemos dias de muita inquietude, muita dificuldade. A todo momento nós tomamos um conhecimento através das mídias sobre catástrofes, tragédias, epidemias. Agora já está falando dessa nova cepa que está surgindo, que no nome de Jesus está repreendido. Então, todo momento nós temos um conhecimento de tragédia por meios de comunicação, chegando, vai chegando, e esses distúrbios, essas ameaças de guerras, essas pestes, os terrorismos que nós enxergamos, essas intolerâncias e etc., várias coisas que acontecem, querendo ou não, elas nos atingem e chegam até nós inevitavelmente. Quando nós soubemos dessa questão que aconteceu do Covid, a princípio nós pensávamos que não chegaria até nós. Quando nós vimos, nós estamos aqui hoje, de máscara, né? Passamos por isso, passamos por um tempo difícil, mas chegou. Então tem coisas que inevitavelmente nós chegamos, nós passamos, chega até nós, chega até o nosso ambiente, alguma dificuldade, alguma doença. Então muitos, quando chegam a esse nível, quando chegam a dificuldade, quando chega uma situação delicada, buscam refúgio em algumas coisas. Eu passando pelo um tempo que eu estava tendo no celular, passando ali, eu vi uma live de dois rapazes falando sobre LGBT, sobre eles serem ateus e LGBTs, e estava escrito assim, deixa eu ver se eu me lembro da frase, me prove que Deus existe. E aquilo assim só me chamou a atenção. Eu falei assim, eu quero ouvir um pouco para mim ver pelo menos o que pensa, porque nós temos que ter um entendimento disso, nós temos que ter a mente aberta para ouvir às vezes o que a pessoa pensa, o que ela está pensando no que ela defende, no que ela fala. E confesso para você que de início foi muito difícil ficar ouvindo, mas alguma coisa me segurou ali naquele ambiente.
E eu via um rapaz se dizendo ateu, se dizendo que era ateu e que ele, Deus, e ele afrontava, e ele falava, e ele começou a defender seus posicionamentos, e de repente entrava alguns cristãos dentro da live, que eles chamavam para a live, e começavam a fazer uma defesa do evangelho, e aí ele começava a dizer o seguinte, esse ateu, falava assim que os intolerantes, eles vão ser cobrados pela justiça, porque quando você começa a afrontar o direito da pessoa não crer em Deus, ou então dela ser um LGBT ou alguma coisa, você está cometendo um crime. Mas eu fiquei só pensando, falei assim, aí eu comecei a entender o propósito de eu estar ouvindo aquilo, o pensamento de muitos, porque comecei a pensar o seguinte, se o outro que pensa contrário dele, ele vai pagar na justiça, porque é contra a lei pensar diferente, pensar que ele não pode ser ateu, que Deus existe, mas ele pode afrontar a religião do outro. Aí em seguida, irmãos, pasmem os irmãos, entrou um rapaz predominante, se dizendo mesmo, o macumbeiro. Ele falou assim, eu sou macumbeiro mesmo, e começou a defender a teoria dele, e ele falou algo interessante, que é o que eu quero dizer aqui para você, e ele começou a questionar esse ateu e o outro rapaz em respeito justamente a isso. Ele falou isso sim, falou assim, olha, eu não sei o que você pensa, você está afrontando as religiões, eu conheço muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem cristãs, que são respeitosas, são pessoas que se respeitam. Eu conheço pessoas que vivem de macumba, que são desrespeitosas, e tem umas que respeitam. Eles estavam nesse ambiente de debate. E quando ele estava falando isso, ele falou algo interessante. Ele falou assim, porque quando eu passei por uma dificuldade na minha vida, eu encontrei nesse ambiente um acolhimento, algo que curou aquela enfermidade, aquela dor, aquilo que estava dentro de mim, me curou. Então eu tenho um respeito, isso para mim tem valor, ele falando. E o outro, e de repente aquele ateu que estava defendendo ferozmente o seu ponto de vista, que Deus não existe, que Deus isso, que Deus não aquilo, de repente ele solta essa pérola, que ele foi padre 15 anos. O outro que estava do lado, que estava fazendo a live junto com ele, também foi cristão cerca de algum tempo, e ele passou uma dificuldade dentro do tempo que ele foi cristão. Eu comecei a enxergar no espírito ali daquele ambiente que houve feridas na alma daquelas pessoas que os levaram a buscar um refúgio. Mas muitos se direcionaram a um refúgio, mas não conheceram o verdadeiro refúgio. E às vezes quando eles nos ouvem falando isso, falando com propriedade, com autoridade sobre um refúgio, sobre um Deus único, um Deus verdadeiro, às vezes eles têm uma tendência de achar que nós somos prepotentes, de nós colocarmos e lançarmos as pessoas que estão fora em um lugar onde elas não deveriam estar, ou então que elas acham que não vão para lá. E eu comecei a olhar e ver feridas na alma, no espírito daquelas pessoas, onde elas buscaram um refúgio. E em um determinado momento, algo aconteceu que algumas foram curadas e outras ficaram com marcas profundas, onde chegaram ao ponto de desviar da fé. E eu, olhando para isso, eu vou entender e vou compreender e ter um entendimento sobre quem é o verdadeiro refúgio. Quem realmente é o nosso verdadeiro refúgio. Porque realmente, os anjos caídos que estão, não se enganem, nós não podemos nos enganar, porque os anjos caídos, os anjos que foram expulsos do céu, eles têm poder e autoridade sobre a atmosfera onde eles vivem. Então eles têm poderes para realizar algumas ações, alguns tipos de milagres, vamos dizer nesse sentido. Eles podem agir
no campo em que eles são autorizados a fazer. Então, se nós não compreendermos, não tivermos um direcionamento de Deus nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, nos dias de crise, nos dias de dificuldades, nós nos prostramos da fé, nos apostatamos da fé, nos rendemos a seitas, nos rendemos a macumba. Eu conheço, irmãos, cristãos que chegaram a um ponto de passar uma dificuldade tão grande de querer ir num centro de macumba para ver se resolvia. Fazer algumas questões, benzer. Ou benzer, pegar aquela folhinha e tal. A questão é, nós devemos confiar no Deus que nós conhecemos. Nós devemos ter uma confiança nesse Deus que nós conhecemos. Então, nós sempre estamos sempre quando nós estamos em alguma dificuldade, nós somos tendenciosos a buscar alguma coisa. Nós somos tendenciosos em busca de alguma coisa. E quando nós estamos frágeis, quando nosso corpo, nosso espírito está frágil, pedindo algo, pedindo alguma coisa, nós temos que entender e compreender que não é uma religião em si, não é uma religião que nós estamos buscando. Nós temos que buscar o que a Bíblia vai nos dizer, o que a Bíblia vai nos falar, porque nós fomos ensinados a buscar uma placa, a buscar uma igreja, a buscar um ambiente, sendo que Jesus ele sempre disse: vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, você que está sobrecarregado, vinde a mim, se esconda em mim, busque o seu refúgio em mim, venha até mim, que de mim você encontrará o refúgio pelo qual você está precisando. E o homem, na sua debilidade, na sua dificuldade, na sua deficiência intelectual até, de entendimento do que Jesus quis nos dizer, eles começaram a materializar as coisas, e pedindo para que as pessoas venham e peguem o pano, venham e levem a vassoura, venham, e esses dias para trás eu ouvi uma pérola, um pastor que enchia a bexiga e estava dando a bexiga por irmão levar para casa dele, chegar na casa dele, ele estourava a bexiga e o ar do pastor ia abençoar a casa. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, aqui, nessa palavra, é que a falta de discernimento espiritual nos leva a caminhos tortuosos, onde nós não encontramos a cura, a libertação, por conta de pessoas que não se entregam totalmente ao conhecimento da palavra, das Escrituras. Porque a cura ela chega, a dificuldade ela vem, ela chega até a nossa vida, chega até o nosso ambiente e inevitavelmente nós temos que passar por ela. Agora, como nós vamos passar por ela, é que está a questão. Mas, quando nós estamos aqui, atrás desse púlpito, no altar, direcionando a igreja, no chamado de Deus, nós temos que ensinar no caminho, a direção, o propósito. Então, todos nós precisamos de um refúgio, mas melhor do que precisar de um refúgio, ou melhor do que saber que nós temos um refúgio, é conhecer o refúgio. Amém? Você tem um refúgio. Entenda isso, você tem um refúgio, essa dificuldade, essa luta que você está passando, Deus vai guardar você, Deus vai livrar, Deus vai te dar discernimento, vai te dar entendimento. Jó, tem alguns estudiosos que dizem o seguinte: quando chegou o tempo dos amigos de Jó ir até a casa de Jó, aquele momento que Jó já estava numa dificuldade, que ele estava se coçando com cacos de telha, a palavra vai dizer que os amigos de Jó chegaram e ficaram em silêncio. A Bíblia os estudiosos vão nos dizer que esses amigos de Jó ficaram cerca de 7 dias. 7 dias olhando para a situação de Jó, olhando para a dificuldade de Jó,
olhando para o que aconteceu com Jó. Mas quando Jó passou por isso, eles entraram em uma crise de entendimento, porque o que é que o Velho Testamento sempre diz? Sempre deu a entender, e eles pegaram como literal, é que se você está bem, se você está praticando bem, você é abençoado, sim. Agora, se você cometeu algum pecado, você é condenado, você é julgado. Então Jó, na concepção deles, dos amigos, Jó tinha pecado. Jó já estava olhando para Deus e achando que Deus era injusto, porque ele sabia que não tinha pecado, mas só que o entendimento de Jó também era esse, de que ele estava sendo julgado por algo, mas ele não tinha feito, porque Jó tinha o entendimento de que ele só seria julgado se ele tivesse feito algo de errado. Mas o que nós vamos entender nesse ambiente? Jó perde os filhos, Jó perde todos os seus bens, Jó perde tudo ao seu redor. E Deus, ele olha para Jó e diz: eis lá meu servo justo e fiel para Satanás. E Jó está firme diante do Senhor. Firme, Jó não pecou, Jó não está passando isso por conta de pecado. O que eu quero que você entenda e você compreenda é que Jó passou por uma dificuldade extraordinária. Aí nós vamos terminar a história de Jó, que às vezes você fica feliz ou não quando você ouve o final da história de Jó? Quantos aqui ficam felizes? Eu fiquei feliz, muito feliz, quando eu fiquei sabendo assim, que Deus restaurou, Deus multiplicou os filhos, Deus multiplicou os bens. Mas eu vou falar uma coisa para você. Jó, ele daria todos os bens que ele tinha, que ele teve restaurado, em troca dos filhos que ele perdeu. Porque ele restaurou, ele teve o dobro de filhos que ele teve anteriormente. Mas ele perdeu aqueles filhos que ele cuidou, que ele criou, que ele estava junto, que ele educou. Jó perdeu, Jó teve que conviver em um refúgio em Deus, sabendo que Deus deixou aquela situação acontecer com ele, mas a dor da perca ainda existe dentro do coração. A dor não vai sair de dentro. A dor não saiu de dentro de Jó. Aqueles filhos que veio posteriormente não supriu o vazio que ficou dos filhos que se foram. Então Jó constantemente teve que buscar o seu refúgio em Deus. E se ele não busca o refúgio no verdadeiro Deus, o que aconteceria? Ele buscaria em outro ambiente, em outro lugar. Ele buscaria a morte, ele buscaria o suicídio, ele distanciaria de Deus, porque ele acharia que Deus era um carrasco. Mas Salmos 46:10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus, ele é aquele ser sobrenatural, invisível, mas real, que está no controle de todas as coisas. Então eu quero meditar com você aqui sobre esse verdadeiro refúgio, sobre o verdadeiro refúgio. E o que nós temos que compreender, o que eu quero destravar o seu coração para esse entendimento, é que Deus, ele nos deixa a critério desse livre-arbítrio de acreditarmos e confiarmos pela fé que ele está no controle das coisas, mesmo quando nós achamos que está fora do controle. Ele está no controle das coisas, mesmo quando nós achamos que ele está fora do controle. Amém? Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. E bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, independente do que esteja acontecendo. O mundo pode estar acontecendo catástrofe, terremoto, epidemia. Deus está no controle de todas as coisas ainda. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da situação, da sua casa, do ambiente, do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo ao redor do mundo. Deus não perdeu o controle, Deus não está fora do controle. Então quem é esse verdadeiro Deus? Versículo 1 ao 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Deus, Ele é o nosso refúgio. Mesmo nessa tempestade, mesmo no deserto ou em um leito de enfermidade, momentos de angústia, momentos de tribulação, batalhas espirituais, nós precisamos não só saber que temos um refúgio, mas nós precisamos conhecer o nosso refúgio. Porque saber e entender que nós temos um refúgio é um ambiente, agora presenciar, viver debaixo, viver atrás desse refúgio, já é totalmente diferente, porque quando nós vivemos no refúgio, nós vivemos na dependência dele. E é isso que nós temos que compreender, irmãos. O evangelho, às vezes nós ouvimos muito pessoas vindo vender lenço, água, ungino, óleo, tudo, porque o evangelho é isso. Mesmo na morte, nós glorificamos a Deus. É difícil, irmãos, às vezes ministrar uma palavra assim. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre aplico aqui para nós, porque eu quero arraigar isso dentro do nosso coração, é que dentro das arenas, quando os leões estavam para devorar os cristãos que estavam sendo lançados nela, e aqueles desconhecidos estavam na plateia gritando, ovacionando aquele momento, um pai, uma mãe estava vendo um filho no seu colo, às vezes uma cristã que estava grávida, ou então estava com o seu filho de 7, 8 anos do seu lado, sendo vista. Às vezes o leão pegou o filho dela primeiro do que ela, primeiro do que ele, estava vendo aquilo ali, e às vezes um momento antes ela teve a oportunidade de fugir, e falou: eu não vou negar o meu Deus. Então o Senhor é glorificado até mesmo na morte, porque nós temos que entender, nós temos que conhecer o nosso refúgio. As pessoas olham e falam assim: mas que Deus cruel que é esse? Não, Ele é amor, Ele veio ministrar o amor. Quando Pilatos chega diante dele, pega e fala para Jesus assim, porventura você não sabe que eu tenho autoridade sobre o que vai acontecer com você? Ele fala: nenhuma autoridade foi lhe dada, a não ser aquela que do céu foi concedida. Eu poderia invocar uma legião de anjos aqui para me defender, mas não. Jesus, ele se entrega no entendimento de um propósito. Nós conhecemos um mundo onde eles pregam o que eles acreditam. As pessoas que vivem dependente das coisas, elas pregam que o dinheiro cura, que o dinheiro traz paz, que o dinheiro traz mordomia, que o dinheiro traz muita coisa. É mentira? Não, não é mentira, é a verdade. É a verdade. Mas, da mesma forma que aconteceu no jardim, acontece hoje também. A serpente, quando chegou e apresentou o fruto para a mulher, ela não chegou com 100% de mentira, ela chegou com meias verdades. Você vai se tornar igual a Deus, você vai ser conhecedora, e ficou conhecedora mesmo da morte. Então nós temos que entender e trazer para perto de nós o verdadeiro refúgio. Deus, Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Quem é Deus para nós? Deus, Ele se torna aquele ser que nos refugia, que é o nosso refúgio, quando nós confiamos que Ele vai fazer, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos livrar. E a partir do que nós entendemos e vivemos diante dEle, aí nós vamos entender quem Ele é. Porque não é somente, irmãos, entendam uma coisa, não é somente saber que Deus existe, não é somente participar de um culto, não é somente entender que Deus, Ele é eu e pronto. Não, é viver os seus preceitos. Não é viver os preceitos que o pastor direciona e impõe.
Porque muitos impõem que você tem que vir trazer dinheiro, que você tem que vir e comprar as coisas para você ser abençoado. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é pautado na nossa prática do que nós conhecemos. Pratique de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento, que você vai conhecer o seu refúgio. Você vai conhecer o Deus que te dá refúgio no dia que você vai precisar. Você vai ter a mente firme quando você ouvir alguma coisa. Você vai ter um entendimento firme quando alguém te levar para um lugar onde não está pautado nas coisas do reino de Deus. Você vai ter o entendimento de ouvir e sentir as dores das pessoas. Sabe por quê? Porque esse rapaz até que falou sobre macumba, ele falou algo interessante. Ele falou assim que as pessoas, elas têm dores, são machucadas por dentro e elas buscam refúgio mesmo, buscam ajuda, não falou refúgio, buscam ajuda e às vezes elas encontram em coisas simples e elas se doam naquilo que elas buscaram. Muitas pessoas se deleitam na medicina, Deus deixou, é lícito, mas o nosso refúgio deve estar em Deus. Deve estar no Senhor, no Deus que nos guarda, no Deus que nos livra, no Deus que vai nos fazer passar por isso sem precisar de agir com nossas próprias mãos. Deus que faz o milagre, Deus que cura o cego, é esse Deus que vai nos dar refúgio. Então, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É por isso que eu dei aquela introdução para você, que nós entendermos, quando você olhar para o céu e ver os querubins, os serafins, entenda que você não vai se tornar parte do céu, você já é parte do céu. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Então entenda uma coisa, Ele está com você e você tem que tomar posse do refúgio quando? Confiar nele no dia difícil. Porque nos dias fáceis nós levamos as nossas mãos e damos um jeito nas coisas, e aí esse dia é fácil de confiar em Deus e achar que Ele é nosso refúgio. O problema é nós confiarmos e acreditarmos nesse Deus quando nós dependemos só da nossa fé, em saber que Ele vai agir no tempo dEle. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Ele vai agir, Ele vai fazer, porque Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Está com você, onde você vai, onde você pisa. Você não veio aqui se encontrar com Deus, não. Você veio aqui, Ele veio junto com você. Você vai embora, Ele vai junto com você. Você vai descer em algum lugar, Ele vai descer junto com você. Você vai entrar num ambiente, Ele vai entrar junto com você. Você vai precisar ir em nenhum lugar, Ele vai junto com você. Ele habita em nós. Ele está em nós. Esse é o nosso refúgio. Jesus, Ele veio estabelecer isso para nós. Ele veio nos mostrar essa direção. Por que Ele é o nosso refúgio? Versículo 4 ao 7, acompanha comigo aqui. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque Ele está no controle de todas as coisas. Está tudo pegando fogo, tem gente desesperada, você não pode entrar num país se você não estiver vacinado, você não pode ir para lá, aí você olha para o outro lado, está matando cristão, perseguindo, quebrando cruz, fuzilando, você vai para outro lugar, está morrendo gente de fome, não está tendo o que comer, você vai para outro, está guerra, rumores de guerra, aí nós falamos assim, cadê Deus nesse meio dessa bagunça toda aqui, que eu não vejo Deus. Não, Deus Ele está no controle absoluto de tudo, por isso que Ele é o nosso refúgio. Nós temos que entender que no meio da batalha, no meio da dificuldade, Ele é o nosso refúgio.
O gigante Golias estava há cerca de 40 dias, de dia, cedo, à tarde e à noite, lá afrontando o Deus de Israel, afrontando o exército ali, pelejando, xingando, falando, afrontando, e com certeza tinha muitos homens dentro daquele exército ali, que tinham uma postura, já um corpo já preparado para um embate, um combate com aquele Golias. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele chega e nos mostra, e mostra para o povo que está aterrado, que está vivendo das vistas, que já não confia, já não sabe que Ele está no controle absoluto das coisas, porque se Deus mandou ir, que a guerra era deles, eles tinham que ir, que a guerra era deles. O melhor momento para agir na nossa vida. Esperar em Deus é saber que Ele vai agir sobrenaturalmente. Então, quando nós fazemos realmente do Senhor nosso verdadeiro refúgio, quando nós descobrimos a certeza do livramento, você vai ter certeza que você vai ter um livramento. Sabe por que você tem certeza do livramento? Porque se você tem certeza que Deus é o seu refúgio, mesmo que o seu posicionamento te leve à morte, você está no reino. Aquele homem da cruz que foi crucificado com Jesus, ele não pediu vida, ele pediu para que ele se lembrasse dele quando estivesse no reino dele. Ele já sabia que ele era merecedor daquilo ali. Ele falou: Senhor, me livra disso aqui, me livra dessa morte, me livra dessa angústia, estou angustiado aqui. Não, ele falou assim: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então nós vamos ter certeza de que mesmo passando por uma dificuldade, nós sabemos o caminho que nós estamos trilhando. Irmãos, esse é o Evangelho. Eu não estou falando que eu sou o único a falar isso. Estou falando que esse é o Evangelho. Esse mesmo Deus é o Deus que cura, Deus que restaura, Deus que tira tumor, Deus que repreende a enfermidade crônica. Ele faz isso. Isso são detalhes que Deus faz na vida do filho. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas estão se agarrando nisso. Estão se agarrando nessas coisas e achando que Deus, Ele é isso, nosso refúgio, Ele é isso. Não, isso não é nosso refúgio. Isso é um presente que Deus nos dá. É uma satisfação para Deus chegar e retirar algo que está causando dor, causando dificuldade. Agora, se aquilo for para ensinamento, para amadurecimento, Ele também vai dar entendimento, discernimento e força para suportar. Temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Você nunca está sozinho, você nunca está só. Só então nós saberemos que reconheceremos a fé, a verdadeira fé funciona. Só conheceremos o verdadeiro refúgio quando nós vivemos a verdadeira fé nele. Aleluia! Tome o Senhor Jesus, tome o Senhor pelo verdadeiro refúgio. Eu não sei realmente o que você tem passado. Eu sei que o Senhor Jesus pode fazer algo por você. Nós temos esse costume aqui, e eu gosto muito da gravação também, porque realmente, em uma noite fria, de transtorno, de dificuldade, de não entendimento, de discernimento, assim, era cerca de uma meia-noite, 1h da manhã, e eu perturbado dentro da minha casa. Um pastor, ele foi usado para liberar uma cura sobre a minha vida. E eu dentro da minha casa, com aquele distúrbio na minha mente, a televisão falando comigo, e Deus usando aquele pastor naquele momento. Às vezes não sei se foi uma mensagem gravada, o que foi, só sei que Deus se moveu naquele ambiente. Então eu não sei o que você aqui está passando, ou alguém que vai ver isso depois esteja passando. O que eu sei é que quando nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, que Deus, Ele é aquele que nos guarda, e nós fazemos dele nosso verdadeiro refúgio, nós vamos passar fortes e firmes diante da situação. Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai te dar suporte para permanecer. Ele não vai te deixar desviar do caminho. Às vezes você está com muitos anos na fé e alguma coisa acontece que sempre te faz você abalar na fé.
Às vezes você está iniciando e você se abala na fé. Se apegue no Senhor como refúgio e fortaleza, e Ele vai te dar suporte diante dessa dificuldade. Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus venha abençoar grandiosamente a sua casa, a sua vida e a sua família. Gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos.